castelo é infinito, mas a franquia nem tanto assim. Demon Slayer está com os dias contados e já começou a se despedir com o primeiro filme aí da sua trilogia, do seu arco final. E para falar dele aqui, com opiniões que eu já adianto estão bem divergentes, eu estou aqui com o meu Dream Team, o meu time 7, André Zuliani e Breno Deolindo. Como estão, meus amigos? Tô muito bem, Pedrinho. Eu fui dormir ontem, depois aí do filminho, 2 horas e meia de pura animação incrível e meio que só, né? Desde o começo de Demon Slayer. É um grande filme no sentido de que ele é longo, né, gente? São 2 horas e meia, 2 horas e 40 de filme. 2 horas e 35 minutos de pura adrenalina, André Zuliani. Adrenalina? Você Adrenalina está é a palavra. um pouquinho equivocado. Vocês né? não choraram no final do filme? Não, Não, chorei, meu óbvio amigo, que eu não chorei. Não, calma, aqui. vamos- Que coração peludo de vocês. Vamos organizar as ideias aqui, porque senão a gente vai se perder. Breno, Vamos- Vamos pelo começo. Aonde começa? né? Qual O que filme é começa exatamente onde termina a última temporada, né, dos treinamentos dos Hashira. Importante. A gente vê todo mundo caindo ali no Castelo Infinito, alguns lidam melhor com a queda, o Tanjiro, como sempre, apanha pra caramba e precisa se virar, precisa da ajuda do Gyu pra não morrer de queda, que seria o jeito mais patético da história de um protagonista de anime morrer. Mas enfim, dá tudo certo e aí os guerreiros vão se dividindo ali, cada um vai encontrando um adversário, e acho que a primeira grande luta que a gente vê é a da Shinobu contra o Doma, que a gente falou até no nosso vídeo de lutas que queremos ver, que era um dos bonecos que a gente mais queria ver apanhar, né? E eu gosto dessa luta, eu só acho que talvez ela acabe cedo demais no filme, o que faz você acabar esquecendo ela e ela soa mais como... Vai ter spoiler nesse vídeo, tá? Vai ter muito spoiler nesse vídeo. Ela soa mais como um grande vem aí, né? Porque a Shinobu vai de arrasta pra cima, e uma cena que eu acho legal, e depois disso você fica meio que esquecido, porque o filme começa a contar outras histórias, e eu fico pensando, pô, todas as lutas desse filme tiveram um encerramento, por que essa é a única que não vai ter? É porque, na não, verdade, é um pequeno... Não é nem um spoiler, mas a Shinobu é só um esquenta. A luta a do luta Doma contra é a Kanao, próxima. mas... Não só a canal. É. Vem aí. Não, mas assim, acho que fica muito óbvio que é só o esquenta, mas é o ponto que você falou que é muita verdade. Tipo, o filme é muito longo, então você esquece. Por quê? Por causa da duração, é porque você tem outras coisas importantes acontecendo ali. Você tem a luta dos Zentos, depois você tem a luta do Gyu e do Tanjiro contra o Akaza, então fica bem bolado. Então, eu já vou começando com a minha crítica principal. A gente fez um vídeo aqui no Omelete Z falando se é uma boa escolha que o Demon Slayer começou, que são esses animes fazerem arcos, independente de se é o final ou se é do meio, pro cinema. Pra mim, essa é a maior prova de que não funciona. É um formato que, pra você colocar em 2 horas e meia, é tudo que eu tenho de crítica ao filme, eu acho que eu não sentiria isso como um ponto negativo se fosse um formato episódico no anime, porque são coisas que você já espera de um anime. Se você assistiu 3 animes da vida, você sabe que vai ter flashback, você sabe que ele vai tomar um tempo pra contar essa história, Que ele vai ser muito expositivo. que ele vai ser muito expositivo, que vai ser autoexplicativo para um caralho. E assim, todas as lutas são legais. Todas as lutas são boas, são bem animadas. Eu acho que é um visual, assim, impressionante. Talvez seja a coisa mais bonita que eu já tenha visto no cinema envolvido anime. E aí eu vou incluir Estúdio Ghibli. Eu vou incluir os filmes do Makoto Shinkai, que pra mim as animações são fantásticas. Até o The First Slam-Dunk, que todo mundo aqui fala que a animação que é foda. Mas assim... narrativamente falando, esse filme não funciona pra mim. Mas aí a gente tá repetindo a crítica desde a primeira temporada, né? Porque, infelizmente, Demon Slayer nunca passou disso e nunca vai passar. Eu acho que nos próximos 2 filmes a gente vai sentar aqui de novo e vai falar a mesma coisa. A animação é muito bonita e a história é muito rasa. Porque é a realidade. O mangá de Demon Slayer, ele não era reconhecido até o lançamento do anime. Inclusive, o anime foi feito para ver se o mangá engajava. E por isso que a animação... teve tanta atenção assim na época e enfim, acabou dando certo e virou essa franquia aí que já deve estar quase bilionária, né? Porque a quantidade de fãs comprando coisa desse anime é bizarra. Mas Demon Slayer tem naturalmente essa carência narrativa, carência de aprofundamento, porque ele é o tipo de produção que é feita para você sentar e assistir a porradinha, sabe? Que é uma coisa ruim, obviamente, principalmente quando a gente vai ficando mais velho e quer algo mais, a gente vai acompanhando a obra desde o início, quer algo mais, a gente até tem,
uma evolução assim narrativa, principalmente de alguns personagens, mas né, se a gente for parar para pensar no todo, nunca foi assim. Eu acho que até pro final, que é um pouco mais redondinho na minha opinião, o final do mangá, a gente ainda não tem esse conteúdo, né, que deixa a gente satisfeito, fala, caramba, é isso, a gente assiste, vai lembrar das boas lutas. Esse filme, a animação é realmente absurda. Tem alguns quadros ali que eu falo, meu Deus, eu queria ter esse frame na minha parede. Aquele do Zenitsu. Que ele tá oposto ao Kaigaku, Puta né? que Esse frame é pariu, muito lindo. cara, que coisa linda. A luta é muito linda, é bem feita, bem Até a dirigida. coisa básica, os travelings quando eles fazem quando você tá vendo a visão dos corvos. Nossa, E pro final, que demais. começa a virar quase uma cidade ali, o castelo, não, tipo, é cara, muito lindo. é tudo fantástico, é impecável, na verdade. Aham. E é que eu acho, Pedrinho, que o problema não é a narrativa só de Demon Slayer, é o formato. Sim, É o formato, entendeu? Por exemplo, aí eu já vou. Assim, eu acho inaceitável você ter no terceiro ato de um filme quase 40 minutos de flashback. Eu queria ter cronometrado o flashback do Akaza, mas Porque, eu... assim, talvez eu esteja exagerando 40 minutos, tá ligado? Mas é que pra mim tava tão interminável Pareceu 40 minutos. que pareceu 40 minutos, pareceu uma hora. E assim, você tá no ápice da luta, tipo, ele tá lá derrotado, demorou pra caralho pra você derrotar esse arrombado. E aí tem 40 minutos pra você se importar. E assim, eu não me importo, eu não quero me importar com esse personagem. Eu quero que ele vá de arrasta. Em nenhum momento do anime inteiro você me deu pílulas pra falar, puta, talvez tenha alguma coisa ali no passado dele que me faça querer me importar com ele. Não. E sabe o que é o pior? É que nos próximos filmes a gente vai ter a mesma coisa acontecendo com outros personagens que a gente não lembra nem o nome. É, então. Que é, por exemplo, a Então, Lua Superior cara. 1. Ele é importante pro universo de Demon Slayer? É, mas tipo, foda-se. Se ele caísse e morresse nesse filme, eu não ia me ligar. Mas eu queria levantar um ponto aqui. Eu discordo muito de você, Pedrinho, quando você disse que a história de Demon Slayer ela é rasa. Eu não acho que Demon Slayer é um anime raso. Eu acho que Demon Slayer é um anime que não sabe contar a história que ele tem. Porque se tem 40 minutos de flashback pra contar do Akaza, tem muita coisa pra ser contada. Só que ela é contada de um jeito extremamente blocado e burocrático. O flashback funciona em quase todos os animes. Ah, Breno, você nunca viu Naruto? Naruto tem muito flashback. Óbvio que tem, mas Naruto é legal porque ele estabelece bases e ele usa o flashback como recurso pra quem não tava prestando atenção, pra falar tipo, é por isso que isso acontece. Haikyuu, a mesma coisa. Haikyuu usa flashback pra lembrar por que o Renata sabe fazer uma porra de uma recepção. Não é porque eles não lembraram de encaixar isso no roteiro do anime uma temporada antes, e sim só pra você ter aquele lapso de memória, porque o anime é longo pra caramba. Demon Slayer caga completamente pra essa convenção depois da segunda, terceira temporada, porque na primeira ele estabelece, a luta contra o Rui é muito bem feita. O Rui, a gente aprende mais sobre ele antes dele aparecer, porque a gente sabe que tem uma lua superior naquela montanha, a gente sabe que eles têm uma relação familiar complexa, que vão aparecer nos personagens com nome de familiares, né, mãe, pai e filha. Você entende que tem uma tensão sendo criada naquele núcleo familiar ali, e quando chega o ápice da luta, você vira e fala, ok, o Rui é o cara que tá sendo o problema dessa família, ele é a pessoa abusiva, e por isso que chegamos nesse ponto. O Castelo Infinito, ele caga pra essa estrutura. Ele fala, tipo, o Akaza é um filho da puta, filho da puta, filho da puta, filho da puta, 40 minutos de por que ele não é um filho da puta, aí ele morre. Cara, não é assim que você faz. E existem soluções que estão no próprio filme. O negócio do Akaza ver as sombras, ver o antigo sensei dele lá falando sobre ele e ele sendo comparado em aparência com o Rengoku e em personalidade com o Tanjiro, é muito bom. E não precisava deixar tudo tão explícito assim. Você usar um pouquinho mais desse recurso das sombras que vão aparecendo ali, resolveria metade dos problemas que eu tenho com o filme. Mas eles não usam. Eles têm que abusar do flashback como recurso narrativo. Mas aí eu não jogo isso nem pra conta do filme, porque isso estruturalmente é igual o do mangá. Eles fazem um filme que é pra ser uma adaptação. Eu vi pessoas falando que é meio frame a frame do mangá. Exatamente. E não dá pra esperar algo diferente. Tipo, se a gente chegar pro próximo e falar, eles vão fazer diferente, eles não vão. Vai ser exatamente frame, página a página do mangá, como sempre foi. Isso é uma briga que eu até já desisti de ter com questão de produção japonesa. Por exemplo, se a luta da Shinobu tivesse ficado pro próximo filme, talvez desse um respiro melhor, a gente teria um arco do Doma ali mais redondo pro próximo filme, até porque o próximo filme vai ter uma luta longa com a Lua Superior 1 e uma luta chata com a Olhuda, que agora é a Nakimi. Então, eu acho que faria mais sentido até colar a luta da Shinobu
com os dois, né? Quando você tá quem vai lutar com o Doma para não dar spoiler, mas jogar essa luta completa do Doma pro próximo filme do que deixar agora, mas isso nunca vai acontecer. Em questão de enredo, eu acho sim que Demon Slayer tem uma premissa que ela já é meio assim, né? Não inova em muita coisa. Sim. Basicamente são vampiros carnívoros, que eu acho que é a única diferença. É quase que uma mistura de vampiro com lobisomem. Mas eu não acho que em nenhum momento a gente teve nenhum aprofundamento e eu concordo com você que essa questão de tudo ser blocado. Por exemplo, no último filme a gente vai ter um flashback que vai conectar toda a história do início do Muzan até a respiração do sol e o Tanjiro e tipo, isso é muito bom. Só que eu acho que a gente deveria ter isso particionado desde também do começo do anime. Porque chegar lá e é quase como, sei lá, um deus ex machina. Falar, não, gente, calma. Tá tudo certo aqui, ó. Isso aqui é por isso aqui. Bleach. E eu acho que isso é assim complicado. Mas em questão do filme, deixando, né, todos os problemas que a franquia tem como um todo e pensando só no filme, e principalmente pensando em tudo que a gente já viu de filmes de franquia de anime, que eu acho que todos são problemáticos, eu acho que Demon Slayer conseguiu aprender bastante, principalmente com os erros que eles já tinham cometido em especiais e filmes anteriores. Por mais que seja tudo muito explicado, tudo muito longo, eu acho que eles conseguiram ainda criar um filme que é assistível. Não é como se... Ele é um filme. Ele é um filme. Ele é um filme. Não, exatamente. Né? Tipo, não é, por exemplo, como se acabasse e tipo, ficasse óbvio que ali seria um próximo episódio. Não. É linear, tem um começo, um meio e um fim. Ele encerra o que ele se propõe. Exatamente, ele é redondo. E eu acho isso muito positivo, considerando, né, tudo que eu acho que a indústria do cinema japonês ainda precisa aprender e deixar de ser cabeça dura. Talvez para além da animação, que já é uma certeza, esse seja o mérito desse filme, ele acaba. Eu acho, de fato, esse é um ponto positivo, porque quando você vai comparar com outros, são todos pontos negativos, né? Mas eu acho aí acaba sendo meu engenheiro de obra pronta, porque a gente já viu o filme, e ainda mais sabendo que ele é um copia e cola do que é o mangá, da estrutura narrativa do mangá, eu acho que você pode tomar essas liberdades criativas para fazer isso ser mais atraente e mais adaptável para o cinema, entendeu? Porque, por exemplo, a gente está falando tanto do uso dos fantasmas. Eu acho que ficaria, não sei, talvez me agradasse mais a gente tirar essa luta da Shinobu e botar ela para começar a ter um meio e fim no outro filme, porque fica muito jogado, a gente sente essa... Porque se ela não morre, não ia morrer ninguém. Você não tem essa sensação de alto risco desse arco. Mas eu acho que se você bota o fantasma, você joga essa pílula e joga uma vez só, porque depois o fantasma só vai aparecer de novo perto desse flashback. Se tem o fantasma, ele começa a vacilar e aí entra o flashback. Entendeu? E aí você tem todo esse... Porque aí você pode ter a luta e você sente alguma coisa na hora que ele tá pra morrer, que ele quer voltar e tal. Então, assim, eu acho que teria me pego... Porra, muita gente, eu chorei, não sei o quê. Mano, eu não me importo com ele. Você não fez nada pra me importar com ele. Não é esse flashback pra mim. Ele é bonito, ele é legal, mas ele é chato porque é um personagem que eu não me importo. Eu não vi a hora dele morrer, entendeu? E aí o exemplo que você dá de Naruto é legal porque eu fiquei pensando muito no Nagato. Porque o Nagato, quando tem a redenção dele, você já sabe quem ele é. Já tinha sido contada a história do passado dele, qual que era a ligação dele com Jiraiya, então não é que tira do cu a salvação dele e ele ir pro lado do Naruto, não é. Então isso me incomoda muito no Demon Slayer, porque eles querem que a gente se importe com ele sem você ter feito nada, o anime inteiro pra você se importar, entendeu? Do nada joga essa história esperando que você aceite, tipo, pra mim não funciona. Eu fico muito incomodado que isso vai acontecer de novo, porque é a estrutura da própria obra do mangá. E assim, pra mim, o filme é bonito, o filme ele é estruturado como filme, beleza, mas
eu acho que é um formato que não funciona Eu pra acho anime, que sabe? vai ser Tipo, Eu vou encarar os próximos 2 filmes com outro olhar já. É. Vai ser meio de desligar o cérebro e ver lutinha. Eu não vou esperar qualquer coisa narrativa. Mas vocês já não estavam fazendo isso nas outras temporadas. Cara, é que a primeira temporada de Demon Slayer é boa. Não, pode falar o que quiser, a primeira temporada de Demon Slayer é da hora. Não é só por causa da lutinha, ela é muito, muito bem estruturada narrativamente. Ela se alonga onde é pra se alongar, que são coisas que o anime aos poucos foi perdendo. Aí nos treinamentos dos Hashira eu já tava de saco cheio, porque aquela temporada é Nossa, esse horrorosa. arco é terrível. E aí, nesse filme, nossa, como eu trocaria 10 minutos de flashback do Akaza por 10 minutos a mais na luta do Zenitsu. Porque é um personagem que, apesar de eu sempre achar ele um chato do caralho, a gente se importa. É um personagem que a gente viu todas as temporadas. E aí, do nada, ele vira e fala, não, eu tenho meu estilo e eu te matei. Mas sabe o que isso parece? Que a autora gosta muito do Akaza. Tipo, aí coloca mais... E o Akaza é um personagem Dá legal. mais atenção. Legal não, é um pau no cu, mas ele é importante. É igual o que acontece com o Jujutsu. A autora não gosta tanto do Itadori, aí ela dá mais atenção propositalmente pra outros personagens. Ficou um ano sem aparecer no mangá. você falou, vocês não faziam isso já no anime? Sim. Mas aí eu vi um episódio, quando enchia meu saco, eu pausava e ia fazer qualquer outra coisa, entendeu? Agora não, eu tô lá, eu vou ficar 2 horas e meia dentro da sala do cinema, eu preciso ver essa porra acabar. Entendeu? Por isso que eu acho que esse formato não funciona pro filme. E o anime, como eu falei, a gente falou de Naruto, falou de Haikyuu, mano. Flashback em anime não é o problema. A gente já tá acostumado, a gente espera isso. Agora, dentro de um filme, de uma sala de cinema, que você tem que esperar o final, porra, cara, é exaustivo demais. E até a exposição também eu coloco nisso, porque tem algumas cenas que eu olhei pra tela de cinema e falei, cara, eu tô assistindo, eu sei que tá acontecendo isso. Uma delas com os próprios fantasmas, né? Na primeira aparição do sensei lá do Akaza, ele dá um soco na sombra, aí o Tanjiro fica, ele socou algo que não estava ali. Porra, vai tomar no cu, Tanjiro, caralho, eu tô assistindo, irmão! Eu sei o que tá acontecendo! E isso acontece tantas vezes, porque Pedrinho, não sei se você sabe, mas a Nezuko é irmã do Tanjiro. A família do Tanjiro foi assassinada por um demônio, e aí a Nezuko virou demônia. E aí 4 temporadas depois a gente descobre que a Nezuko, não sei se você sabia disso, é a primeira demônia a conseguir caminhar no sol. Que ódio, eu já sei disso. Tem uma cena de 5 minutos do Urokodaki lá falando sobre isso. E todo mundo já sabe. Se a pessoa... Mas e se você não tivesse assistido o anime e fosse Porra, no então cinema? não comprava ingresso, é 18 anos essa merda, quase ninguém vai poder assistir. Não vai pro cinema. Não, cara, eu acho que o flashback do Zenitsu, ele funciona muito bem. Porque, tipo, o mínimo... Eu nem lembro se esse personagem é citado no anime, tá? De O tão Kaigaku? mínimo- Brevemente. Então, aí você sabe que tem uma rixa ali entre eles, uma tretinha. Aí você tem um flashback durante a luta. Você tem a luta, um flashback. A luta, um flashback. Aham. É melhor estruturado. Eu me importo mais. Eu não quero que eu quero que o Zenitsu vença esse arrombado. E beleza. E até mais rápido. Eu não gosto que ele, igual o Berno falou, ele tira um Kamehameha do cu e mata num golpe. Não me agrada. Eu acho que isso é raso. Isso eu acho Isso é chato. raso, é. Mas beleza, funcionou, beleza, cumpriu o seu papel. No caso do Akaza, não. Então, no Akaza, a questão dele é, apesar dele não ser importante, tipo, em nenhum momento o anime se esforçar pra gente se importar com ele, ele teve uma das participações mais importantes que foi matar o Rengoku. Sim. E isso reconfigurou o Tanjiro desde então. Ele carrega lá não lembro daquele negócio lá da espada do Rengoku até hoje. E eu entendo a ideia de querer dar um desfecho, né, mais importante pro Akaza em detrimento das outras luas superiores. Mas eu concordo que ficou longo demais, expositivo demais, e que sim, a direção, independentemente de ter feito um copia e cola do mangá, poderia ter deixado essa luta mais rápida. Ter, sei lá, feito um quadro a quadro e a gente ter um flashback mudo durante a luta, alguma coisa nesse sentido. Talvez ficasse até mais interessante, né? Exigisse um pouco mais da mente, mas é aquilo. São críticas completamente válidas, né? Eu concordo com todas elas, inclusive, mas infelizmente são críticas que a gente poderia copiar e também colar em um monte de outra franquia, porque isso é um erro sistêmico, eu acho, que da produção de filmes de franquia no Japão. E especialmente é um problema muito relacionado à montagem, né? Tipo, são filmes bons, histórias boas,
Mas é isso, é tudo tipo, fala, cara, se isso tivesse ali ia ser melhor, se isso tivesse aqui ia ser melhor. Mas é um problema que, inclusive, eu vejo até em filmes do Miyazaki, que eu amo. Mas é uma questão, assim, que parece que estrutural dentro ali da Academia de Cinema Japonesa. É montagem. Eu tô muito curioso pra ver o filme do Chainsaw Man, porque Chainsaw Man é um mangá que deixa muita coisa subentendida, assim. Eu li Chainsaw Man em um dia, assim, puxadaço, e eu entendi porra nenhuma. Tem muita coisa que o mangá não fez questão de explicar ou te explica de um jeito um pouco vago. E eu tô muito curioso pra ver como que vai ser o filme agora. Acho que vai acabar sendo a comparação. Apesar de... Ok, Demon Slayer é 18 anos, mas Chainsaw Man é bem mais adulto que Demon Slayer. Não, com certeza vai ser 18 anos. Eu acho que, inclusive, esse filme de Demon Slayer ter vindo mais 18, a Sony ter tentado peitar e sem qualquer resultado positivo, eu acho que já é um sinal de que todos esses próximos filmes de ação aí vão chegar aqui com classificação mais 18. Sim, mas você ia falar alguma coisa? Não, eu ia mais completar o que o Pedrinho falou. Tipo, o problema é tanta montagem, essa montagem específica, que eu tava achando um filme um sólido 3, bacana, porque a animação é fantástica e tal. Só que isso, o problema desse flashback e dele ser tão longo, ele me começou a me fazer olhar para detalhes que eu tinha deixado passar, não me incomodava tanto, que aí começaram a me incomodar. Por exemplo, depois até o flashback do urso, eu acho longo. Porque quando eu começo a somar, do urso, do pai dele, do pai do Tanjiro ensinando ele a dar o golpe, sabe? Tipo, tudo. Aí eu falei, mano, caralho, teve tudo isso ainda antes, sabe? Então, tipo, teve esse flashback, cara, que aí ele volta, e quando volta pra cena, ele ainda tá respirando, ele ainda tá pensando, ele ainda tá Faltou um aprendendo. flashback do Tomio, Caralho, Só faltou velho. dele, mano. Teve, né? Ele, que é o primeiro golpe do Tanjiro no Akaza, e foi aí que o filme me perdeu. Foi nessa cena que o filme me perdeu. Que é o Tomioka olha assim e fala: Nossa, o Tanjiro evoluiu muito, né? Nem parece aquele menino. Aí volta pro primeiro episódio. Eu falei: Gente, vocês estão de sacanagem, né? Porque antes disso já teve o bagulho da Nezuko totalmente desnecessário. Aí teve isso. Eu falei: Não, cara, para. Eu acho que se você pegar assim, colocar no papel, metade desse filme é flashback. Tipo, matematicamente. Deve ser. E não só desse filme, eu acho que de Demon Slayer como um todo, eu lembro muito, é um trauma que eu tenho na minha cabeça de quando eu lia o mangá do Naruto, chegava no flashback e o fundo ficava preto da página. Aí toda vez que eu chegava numa página preta, eu gritava, não! E eu acho que eu consigo ver essas páginas pretas chegando em vários momentos aí de Demon Não, Slayer. eu assisti do lado do Breno, aí toda hora que aparecia um flashback novo, ele fazia assim. Cara, e o Zuli tava do meu lado assistindo e parecia que ele tava vendo o Palmeiras sendo eliminado da Libertadores, assim. Eu tava com a cara de puto. Eu fiquei... Porque... Mas Caralho, tem um ponto, faz quanto tempo que vocês assistiram a última vez algo de Demon Slayer? Cara, eu assisti tudo no lançamento, né? Eu sempre estive em dia com Demon Slayer, o anime, mas eu revivi muita coisa de Demon Slayer pra fazer o recap que tá aqui no canal. Isso E aí, faz pouco tempo. Isso faz 3 semanas. E aí isso faz eu perceber coisas que eu não percebi na época e falar, tipo, ok, isso é um problema nesse anime. E aí... E antes mesmo de ir, eu não gosto de ver crítica de filme que eu vou assistir antes de assistir, só que eu fui impactado por uma crítica do IGN Gringo, que era falando, o filme é animação linda, as lutas são da hora, mas tem problemas excessivos de ritmo e flashback exposição. Eu falei, caralho, são exatamente essas coisas que eu tô com medo desse filme ter demais. Então eu já fui meio tipo, pô, talvez eu não goste desse filme. E aí eu tava meio receoso, porque eu não gosto de ir com essa pré-impressão. Só que aí eu olhei pro Zuli, que era uma pessoa que já tava mais disposta a gostar do filme, e ele tava tipo... Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo. O flashback dessa vez não me incomodou tanto quanto ele normalmente incomoda, porque, tipo, a última vez que eu vi algo de Demon Slayer, eu acho que, sei lá, foi na última temporada e eu acabei o último episódio e depois eu nunca vi mais nada, não vi especial, não vi nada. Então, tipo, isso já tem o quê? Mais de um ano? Então... Pra mim, tudo bem, já faz muito tempo. Por exemplo, aquela cena da Nezuko que eu só vi quando lançou o anime, já tem 5 anos, eu acho, 6. Então eu acho que isso faz muita diferença também. Então se a pessoa faz igual você, fala, eu vou assistir tudo pra chegar lá em dia. Ela vai chegar e falar, não, eu já estudei. Isso aí Acho que já é isso, sei. acho que é isso. Eu acho que isso deve pegar bastante, sim. Mas é isso, essa questão de ritmo e tudo mais... Não é algo que me incomoda, obviamente, mas não é algo que me chama a atenção, porque é isso, tipo, sei lá, eu acho que esse deve ser o 5º veredito de Demon Slayer que eu gravo aqui, e tipo, é sempre a mesma coisa, e eu já sei que no próximo filme eu vou falar, caralho, de novo, mais flashback, nossa, esse cara, não, ninguém sabia que é esse cara, por que eu tô vendo 20 minutos da vida dele agora? Tipo,
faltando 2 horas pra acabar a franquia, sabe? Então, tipo, é algo que eu meio que já aceitei. Cara, esse filme me fez olhar com mais carinho pros flashbacks que eu tanto xinguei de Naruto, de One Piece, de... Caralho, velho, porque é difícil. Parece que eu tô assistindo Saga do Santuário, mano. Nossa, E que merda, sabe? Porque, pô, o filme é visualmente lindo, cara. É uma animação assim. Eu espero ver mais animações dessas sem ser de Demon Slayer no cinema, sabe? Eu tô altas expectativas pro Chainsaw Man, óbvio que o mapa tem todas as suas questões ali, às vezes eles acertam, às vezes é uma catástrofe, mas ansioso pelo filme de Chainsaw Man bastante. E acho que a gente pode encaminhar pra As notinhas? dar os ovos, né, porque é o veredito ainda. Vamos lá. Eu vi esse filme 2 vezes, vale lembrar. Eu vi a primeira vez no domingo no México. Eu vi em japonês com legenda e vi dessa vez agora com a dublagem em português. E eu gostei realmente mais do filme com a dublagem em português. Eu senti que os dubladores brasileiros eles tiveram um esforço extra para transmitir ali sensações. Eu não sei se eles já estavam meio emotivos sabendo que a franquia, né, que, enfim, alavancou eles aí nos últimos anos está para acabar, mas eu senti muita entrega do time nesse caso, então parabéns também para o trabalho da dublagem, queridaços. Inclusive a gente vai receber alguns aqui, até para falar de outros trabalhos, então a gente com certeza ainda vai falar mais de dublagem de Demon Slayer aqui, mas para notinha, vamos lá. Como eu já disse aqui, são erros estruturais, são erros que tipo, eu já estava esperando, até porque eu já tinha lido o mangá e Demon Slayer é aquilo, é uma franquia que ela é intocável. Você pega ela e você vai reproduzir ela exatamente como está no mangá. Pôr um pé para fora daquilo é tipo um insulto à obra, porque ela chegou num nível que é aquilo. Ela fez sucesso daquele jeito e para eles o time que tá ganhando não se mexe, não se muda a camisa e vai ser aquilo. Então, se você também já leu o mangá, já saiba que esse filme é exatamente igual a todos os capítulos e os próximos também vão ser. Mas eu acho que ele conseguiu aprender muita coisa, principalmente com erros que os próprios filmes de Demon Slayer estavam cometendo no passado. Então eu senti um amadurecimento nesse ponto. Ele tá mais redondo, ele é mais um filme com cara de filme. Não parece que eu tô vendo episódios colados um no outro. Então, tipo, ele realmente foi feito pro cinema. E acho, inclusive, que se ele for picotado pra TV, eu não acho que vai funcionar. Ele não tem o mesmo respiro, né, que um episódio precisaria. E acho também que a direção de som e principalmente os efeitos, eles souberam dar para esse filme a importância que ele tem. Porque Demon Slayer, ele mudou o status quo, assim, da bolha otaku quando ele foi lançado. A gente teve toda uma mudança de público, uma mudança de conceitos dominantes sobre o consumo de anime graças a Demon Slayer, e esse filme soube entregar algo à altura dessa importância. Então eu mantenho aqui feliz meus 4 ovinhos para Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito, que o título ainda foi menor do que eu achei que seria. Eu vou ficar com 2 bons ovos, meus 2 ovos aqui pra Demon Slayer, lá ele. Eu acho assim, por mais que a gente tenha metido o pau aqui em muitas coisas, não acho que tenha me desagradado bastante pra dar uma nota menor do que isso. Como o Pedrinho falou, diferente de quase todos os outros filmes inspirados em arcos de anime, esse é um que a gente consegue falar, o próprio Mugen Train, né? Quando você vai assistir Mugen Train, ele tem um começo, meio e fim. Muito agradável, como estruturalmente falando, muito melhor do que... Até para um flashback. Aí, enfim, tô voltando a dar argumentos aqui. A animação é incrível, eu acho que Demon Slayer, por tudo isso que o Pedrinho falou do tamanho que da importância que ele trouxe para essa cultura otaku, para trazer novos amantes de anime para esse mundo, eu acho que ele merecia algo mais, narrativamente falando, estruturalmente falando. Eu acho que essa é uma obra com o tamanho que ela poderia ter sido melhor contada, melhor montada, mas ela é deslumbrante. Eu acho difícil a gente ver coisas iguais no cinema envolvendo anime dessa qualidade, nos seus próximos 2 filmes. Mas 2 ovos, se você gostou, tá tudo bem, ninguém aqui é dono da razão e
Poupem a gente nos comentários. A máfia vem aí, a máfia do A Tanjiro vem máfia aí. do Tanjiro. Eu acompanho nos dois ovos, eu assino embaixo de tudo que o Zuli tem dito, não vou ficar me estendendo muito aqui porque seria redundante até, mas acho que, vou usar palavras um pouco duras, acho que é um pouco covarde o jeito que esse filme se apresenta. Demon Slayer é gigantesco e por isso dá espaço pra você flertar um pouco mais com um formato decente e não esse filme muito, muito, muito mal montado, assim. É óbvio que ele é lindo, as lutas, quando elas estão acontecendo, elas são legais, até ter um flashback no meio e você perder todo o hype que você tinha. E por conta disso, eu não me envolvi tanto, assim. O Pedrinho mencionando a crítica dele, de tem uns momentos ali pra você comemorar os golpes e tudo mais. Em nenhum momento eu quis comemorar esses golpes, porque eu tava puto já de ter perdido todos os timings possíveis da luta. A própria luta do Akaza se estende muito mais do que precisava. Então eu acho que essa replicação do mangá em um arco que se propôs desde o anúncio a ser um encerramento épico para uma das maiores aventuras que a gente teve nos últimos 10 anos de anime, eu acho covarde você não mudar nada do material base, que é famosamente ruim. As pessoas não gostam do mangá de Demon Slayer, as pessoas falam que o mangá de Demon Slayer é feio, que o mangá de Demon Slayer não sabe contar história, e que o anime já melhorou um pouco isso. Primeira temporada é muito boa. E por conta disso, eu acho que esse filme é muito, muito covarde nesse sentido, de não querer tentar dar um grau a mais, tentar adaptar o formato. Last of Us, a gente viu todos os problemas que a segunda temporada teve, porque adaptar de uma mídia para outra é muito complexo. Adaptar de um mangá para um anime seriado é complexo. De um mangá para um filme é muito complexo também. Eu acho que Demon Slayer não teve o menor trabalho, parece que eles fizeram com preguiça o roteiro desse filme. E é isso, por isso dois ovos. É isso, entregue. Está com mais ovo que o Okarun, que inclusive divide o dublador com o Tanjiro, Natsuki Hanai, que deu uma entrevista exclusiva pra gente lá na Cidade do México e logo mais você encontra lá no site do Omelete. Meus queridos, é sempre um prazer. Vou destacar o dublador do Akaza Jovem, esse cara é muito pica, gostei muito dele. É isso. Se você achou que Demon Slayer é bom ou não, deixa aqui nos comentários. Ativa o sininho, comenta aqui, por favor, não xingue a gente. Já estamos traumatizados aí com a máfia xadrez de Demon Slayer. E nos vemos aqui no próximo vídeo. Vamos fazer um vídeo aí pra falar se esse filme é mais 18 ou não. Filmes que são mais 18 que Demon Slayer. Tem alguns aí, hein? Perigoso. Mas spoiler, eu acho que ele é mais 18 sim. Enfim, falou, rapaziada.